Bem, João acho que já acordou. Tô ouvindo a televisão ali baixinho. João acorda cedo. Se alguém sai da cama, já ele acordo. já acorda. Legal essas características, né, cara? Cada um de um jeito é bacana. Cada um tem uma pegada. Bem, a gente chegou ao capítulo 2, né? Aí ele faz uma Uhum. introdução, mais uma vez lembrando a respeito do dom, batismo serem a mesma coisa, né? Acho que isso foi o que ele falou nos subtítulos, né, Uhum. anteriores, várias repetições em relação a isso. E mais alguma coisa sobre essa questão do batismo? Não, eu acho que ele só destaca, ele destaca a questão do o dom do Espírito Santo e o batismo ser a mesma coisa, né? E aí ele vem trazendo no subtítulo do capítulo 2, ele vem falando sobre até fala que, né, vai transferir a atenção do batismo para a plenitude. Aí ele vai, como ele vai abordar isso nesse capítulo agora, ele começa, né, a discorrer um pouco sobre isso. Por que que o batismo e o dom são a mesma coisa e o que é então o que em algumas percepções doutrinárias, né, é chamado do batismo com o Espírito Santo, né, a segunda evidência e tal. E aí ele vai chamar isso de plenitude do Espírito. E vai começar aí a discorrer sobre isso. Acho que é isso, né? Esse primeiro tópico dele aqui é mais relembrando que ele já falou sobre batismo e dom ser a mesma coisa. E o que é diferente é a plenitude, né? Exato. É engraçado que algumas coisas aqui, inclusive do texto da plenitude, a gente já trocou uma ideia. Querendo ou não, a gente vai falando disso, acho que porque a gente já conhece um pouquinho sobre essas manifestações do Espírito. Ele vai falar um pouquinho mais à frente sobre os dons do Espírito, mas ele destaca algumas coisas na plenitude aqui que é interessante para a gente trazer nessa manhã, dentro de um ponto de vista até de fato bíblico, né? Ele cita aqui algumas bases bíblicas em relação a essa questão da plenitude, né? Mas mais à frente ele vai dizer então como o que é ser cheio, né? Com o Espírito. Mas uma conversa, eu acho que eu falei isso também aqui no bate-papo nosso, numa conversa com o pastor da PIB de Caraguá, primeira igreja batista em Caraguá, o pastor Eliel, ele falou que tem alguns parentes que são pentecostais, né? São de uma linha totalmente pentecostal, que é a evidência com o batismo do Espírito Santo, é o dom de línguas e tudo aquilo ali. E aí ele perguntou para eles, mas o que é ser batizado com o Espírito Santo? Aí eles falaram lá e tal do poder, da ação. Eu falei, então, o que você chama de batismo com o Espírito Santo, nós chamamos de enchimento de poder, que é a mesma coisa da plenitude. Então, sendo assim, eu quero ser batizado todo dia, porque eu quero estar na presença do Senhor todo o tempo, sendo revestido de poder em todo o tempo, sendo cheio do Espírito Santo em todo o tempo, que é uma das coisas que o John Stott vai falar no livro aqui, né? Ele vai falar a respeito de ser cheio do Espírito. Você lembra de algum exemplo que ele colocou aqui? Isso lá depois de Atos 2:4, quando tem todo o derramamento do Espírito Santo, né? Jesus os Uhum. batiza, ele fala agora do enchimento, Isso. dessa plenitude. Ele vai usar, e a gente usa esses termos, né, o enchimento, porque é o que o texto bíblico traz, né? Derramamento do Espírito, né? As próprias palavras de Jesus. Eu estou dando um salto enorme no texto aqui, mas como o assunto é aberto, a gente consegue ir e voltar, né? Jesus falando sobre o fluir, né, de águas vivas e, e tudo isso vai indicar essa condição, né, de ser cheio, de estar pleno. Eu acho que ele
Depois que ele fala do derramamento, que é tá em Atos, né? Ele vai citar, estou procurando no texto aqui, as letras estão começando a ficar pequenas para mim. Né? Ele vai, ele vai citar aqui para baixo, qualquer coisa o senhor volta, algumas pessoas que tiveram assim, essa evidência de enchimento, né? Destacadas, né? Quer ver ele aqui, ó? Num parágrafo aqui, ele vai falar, acho que sobre os diáconos, né? Exato. Até coloca aqui. Por isso, 7 homens que foram escolhidos para cuidar das viúvas na igreja de Jerusalém deveriam ser cheios do Espírito, assim como deveriam ter boa reputação e tal. Aí ele vai falar também de Barnabé, os recém-convertidos de Antioquia da Pisídia, que fala que transbordavam de alegria do Espírito Santo. Eu acho que os primeiros textos de exemplo desse enchimento mais específico são esses, né, pastor? Foram esses. Então, a gente está falando de Atos 6, 3 e 5, homens cheios do Espírito Santo. A missão de Barnabé você vai encontrar lá em Atos capítulo 13, né? Que eles foram Uhum. separados. É interessante que aqui Paulo e Silas, ou melhor, Barnabé e Saulo, não tem nada a ver com Paulo e Silas aqui. Paulo e Silas vai lá no capítulo 16. Então, o capítulo 13 de Atos é a missão de Barnabé e Saulo. E a gente vê que eles foram separados pelo Espírito. Então, E Barnabé ele fala um pouco antes, né? Também no capítulo 11 de Atos. no capítulo 11, né? 11:24. 11, 24. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e de muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Era seu nome, Barnabé. Ele Natural cantava essa musiquinha. também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé. Oh, legal essa musiquinha. Então, Essa musiquinha. ele é de ano. Difícil era falar Chipre e não chifre quando era É. criança, né? Sabe? Porque aqui é um nome muito estranho para uma cidade, né? Não é? Hum. Então, assim, o que a gente nota é a questão da plenitude do Espírito para uma missão. Só que é interessante destacar, gente, que era algo comum, corriqueiro na vida dos primeiros cristãos. Então, quando a gente vê ali os 120, as 3.000 almas, falando ali nas evidências em novas línguas, ou falando na língua que aquele povo conseguia entender, e revestido de poder, ao ponto que as pessoas viram e falaram, olha, eles estão embriagados. Então, assim, era algo comum, corriqueiro na vida da igreja, esse preenchimento de poder na vida do crente. E há o algo específico aqui de homens serem chamados cheios do Espírito Santo, como Atos, aqui nós estamos vendo os diáconos, Barnabé. Vemos também mais à frente a questão do ministério profético, né, de João Batista. Ele vai falar a respeito de João, já no ventre da sua mãe, de Isabel, cheio do Espírito Santo, até mesmo para cumprir sua missão como profeta. Lucas capítulo 1, versos 15 a 17, a gente vai ver esse bebê aí no ventre da sua mãe já cheio do Espírito Santo. É aquela conversa entre Isabel e Maria, né? Aquele alô ali de Maria, aquele cumprimento de Maria e Isabel, a criança já se mexeu lá, porque Maria já estava grávida, né? No ventre dela estava o Salvador, e no ventre da sua prima estava João Batista, aquela voz que anuncia no deserto, que nasce um pouco antes, e o seu ministério começa um pouco antes do de Jesus, falando a respeito para arrependimento, batismo com água, e ele dizia que ele vos batizava com água, mas viria aquele que vos batizaria com espírito e com fogo. E aí tem essa questão específica também do enchimento de poder para capacitar a igreja, para capacitar os homens, né, Jacó? Uhum. O João Batista, apesar de
ele está sendo usado junto com os cristãos de Atos, né? Mas o enchimento dele remete mais até ao enchimento, ao que acontecia no Antigo Testamento, né? Ele é considerado aí o último profeta, né, daquele ministério ali de anunciação para o arrependimento, tal, antes de Cristo, né? Mas é essa capacitação. Assim, mas o Stott, ele cita até, só que não é nesse parágrafo, né? Ele cita até, ele cita Jesus, não, mas ele cita mais uma galera antes aqui. É que minha página pulou aqui. Mas ele vai falar também sobre profecia, né? Inclusive, eu acredito que no capítulo de dons a gente vai ter um pouco mais condição de explanar sobre isso. Mas esse enchimento especial, né? Que ele vai falar sobre Zacarias também, né, Exato. que era um sacerdote, Zacarias, inclusive, pai de João Batista. É isso? Já é o próximo capítulo É, da Paz de João Batista. já, já é. O E próximo ele capítulo não, o próximo parágrafo, desculpa. que era sacerdote, né? Mas sendo cheio do Espírito Santo, ele profetiza, né? Foi preenchido aqui antes de profetizar, que são atividades ali, né? Bem diferentes, né? Quem era sacerdote servia ao templo, tinha toda aquela questão com os rituais e tal, geralmente era de uma linhagem, né? Era separada por Deus também, mas capacitada para uma atividade específica, Mesmo. né? E Ele, isso até os tempos de Jesus. ele no livro coloca como um enchimento emergencial para uma função específica que parece também ali no caso de Juízes, quando isso na minha cabeça, tá? Ouvindo assim, eu comecei a lembrar desse caso, quando Sansão estava ali junto com os filisteus, preso, e já tinha perdido a sua força, né? Ele era nazireu e Uhum. a sua força ali foi perdida porque a aliança foi quebrada com o Senhor. Quando ele está ali junto aos filisteus, ele pede de novo a presença de Deus na sua vida para que ele tenha força para cumprir ali o propósito Uhum. dentro do templo filisteu. Então ali parece essa questão emergencial de um revestimento de poder de novo. Como o Espírito Santo no Antigo Testamento ele não era selado na vida do crente, ele era impelido para uma função. Da mesma forma, a plenitude com o Espírito, esse transbordar do Espírito, pelo que eu vi, aconteceu em alguns casos específicos, né? Como o caso de Zacarias, como o caso de Pedro, para anunciar o Sinédrio, aqueles mesmos que Uhum. crucificaram Jesus ali, Pedro estava diante deles, e ele teve autoridade para falar com eles que, olha, aqueles a qual vocês mataram é a pedra angular, né? Aquela mensagem profética ali que, de fato, se não fosse revestido com poder, não conseguiria. Se a gente trouxer para os nossos dias contemporâneos, eu acho que é o que acontece com os irmãos que estão sofrendo perseguições em países árabes, em países comunistas, que como que eles não negam a Jesus mediante uma arma na cabeça de um filho? É revestimento de poder, né? É a presença do Espírito Sim. na sua vida, porque quem é carnal não tem essa forma de ser sincero em relação àquilo que está acontecendo e falando do amor de Deus. Eu só cumprimentar as irmãs aqui. Bom dia, Manu. Bom dia, irmã Aurora. Bom dia, irmã Veridiana. Bom dia, Cris. A mulherada está em peso aí. Bom dia, minha esposa. Elas estão acordando mais cedo que os homens. Os homens estão complicados, hein? É. Mas eu escutei, rapaz, agora eu não, esqueci, assim, exato. Eu não sei se eu li ou se eu escutei. Eu leio e escuto, estudo quase que meio que ao mesmo tempo as coisas. Às vezes eu não sei se eu li ou escutei, mas falando justamente sobre isso, sobre como que as pessoas no meio da perseguição conseguem, né? Trazendo mais específico para o relato bíblico, né? Como que eles conseguiam, né? Entrarem no Coliseu, por exemplo, para
sofrerem o martírio, né? E se serem queimados ainda vivos e não se entregarem e tal. E o narrador, quem estava dando o estudo, falou que é só através do Espírito Santo, né? Que se não fosse o Espírito Santo, as pessoas não teriam condições de fazer isso. Isso não tem a ver com uma força desenvolvida carnalmente, né? Não há condições de alguém, só por uma convicção, e por isso que o Evangelho ele é tão grandioso e é loucura, né? Porque os caras iam martirizar aquelas pessoas de maneira terrível e elas não negavam, elas não. E eles, mas como é que pode? Né? E ele cita até o Estevão, né? Que enquanto ele está sendo apedrejado, né? Até fala, o pessoal a pedra está comendo Estevão ali, mas ele está vendo o céu aberto, né? Então ele fala assim, e isso não é uma alucinação de porque ele tomou uma pedrada na cabeça, não. Isso na verdade é ali uma garantia, né? Um gostinho ali para a esperança do crente, né? Porque ele falou que a maioria das pessoas, né, nos nossos dias, quando a gente olha para a Bíblia, nosso maior medo é a dor, né? Olhava assim, mas como é que eu vou passar, se eu tiver que passar por isso, meu Deus, será que eu tenho essa força e tal, tal? E ele é bem categórico, falou assim, a gente não tem, né? Não temos essa força, não temos essa fé por nós mesmos. Mas o que temos então? O Espírito Santo. Porque é Ele quem vai nos conduzir a esse caminho, se necessário, né? Ou até essa força, porque Ele conduz a nossa vida por todos os caminhos, né? E a tentação não está só em negar o Evangelho diante de uma dor, diante de um sofrimento ou de um martírio extremo, né? Ou específico. Uhum. Mas as tentações para a negação do Evangelho estão todo dia, né? E se não é o Espírito Santo na nossa vida também todo dia, a gente nega, a gente se esvazia, a gente, né, não consegue ficar firme. Então, esse enchimento também vem para nós, assim, né? E é claro que numa situação extrema, o Espírito é a nossa esperança, né? Exato. Como foi para todos esses homens, inclusive para Jesus, né? Que eu acho que é o que ele vai comentar mais para frente. Quando Jesus é cheio, né? A Não só do tentação? seu ministério. Oi? Você está falando da tentação de Jesus? Da tentação, ele tem, né, o enchimento para o ministério, né? Tem o enchimento ali, tem a presença, né, até como pombo, assim, ó, o símbolo físico, né, Exato. do Espírito sobre ele. E quando vai para a tentação, é conduzido pelo Espírito até o deserto para a tentação, né? Então ali, porque às vezes a gente tem esses textos trazem uma maturidade melhor para a gente, porque a gente tem às vezes esse pensamento, mas Jesus era o Filho de Deus, então é como se ele tivesse um poder ali, né? Dele mesmo como ser humano, né? Diferenciado da gente. Aí, e essa expressão, mas ele era o Filho de Deus e tal, pode soar até um pouco herege, que parece que na nossa cabeça Jesus passou pelo mundo roubando nas regras do jogo, né? Ele venceu tudo porque ele era filho de Deus. Que é justamente a condição que ele dá para todos que nele crê. E qual é e através de que ele garante isso? Através da presença do Espírito, do mesmo Espírito que guiava ele, derramado sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê. Então, a mesma condição que Jesus tinha é a que nos sustenta hoje. Não sei o que o senhor acha sobre isso, se tem alguma coisa Não, para melhorar. eu creio nisso, até porque, se a gente pegar o texto de Filipenses, no capítulo 2, vai dizer que ele se esvaziou da sua glória. Então, assim, há um mistério aí, porque mesmo ele sendo Deus, ele não usa disso
Gente, presta bem atenção no que eu vou dizer, hein? Mas mesmo ele sendo Deus, Fala, não fala devagar e repete. vou falar devagar e repetir. Mesmo sendo Deus, o texto de Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele não se prendeu a isso, não usou isso para se engrandecer, pelo contrário, se sujeitou à morte, morte de cruz, toda aquela questão de humilhação, aonde Deus o deu o nome sobre todo nome. Como Jesus realizava suas obras? Através do Espírito Santo. Então você vai dizer assim, como assim? Mas ele era Deus. Exato, Deus, revestido do poder do Espírito Santo, não pecou, mas também ele era homem. Então ele se esvazia da sua glória. A gente precisa entender esse mistério. Porque, pensa comigo, gente, era impossível colocar Deus numa redoma, num algo limitado. Então foi necessário que Jesus abandonasse a sua glória, tivesse um esvaziamento de poder, um esvaziamento para que ele tomasse forma humana. É mistério mesmo, é um negócio assim que... O esvaziamento da sua condição original, não sei se essa palavra soa bem, mas é que parece que em algumas vezes que a gente pode pensar que a divindade de Jesus era uma carta que ele deixava escondida na manga, né? Andava como homem, mas aí quando precisava, deixa eu ativar o modo Deus aqui, tipo num jogo, né? Exato. Tem a barrinha de poder ali. Não, mas a barra de poder dele é o Espírito Santo. Né? Aqui na Terra, ele é guiado pelo Espírito Santo. Né? Justamente para dar quando ele a condição para a gente. Jacó, desculpa, eu cortei, mas até porque ele vai dizer que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, não antes da crucificação, mas depois que ele vence a morte. Quando ele é glorificado, aí ele vai dizer, portanto, vão, façam discípulos em todas as nações, batizando-os, ensinando-os a guardar tudo aqui, né? É toda aquela questão. Mas ele vai falar antes, no verso 19, pois toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão, eu vos envio. Ali, numa nova condição, num corpo glorificado, tinha a plenitude daquilo que um dia nós seremos. Aí da natureza original dele, né? Ali, porque ele venceu a morte. E assim como e talvez na transfiguração, né, pastor? Oi? E talvez na transfiguração, talvez dentro de toda a trajetória, né, dos evangelhos ali, da passagem de Cristo antes da ressurreição, o único estado de natureza original dele, o único relato, pelo menos, que a gente tem, seria no Monte da Transfiguração, né? Onde ele está como ele é esses mistérios do livro da Bíblia que a gente tem que ficar pensando bastante, né? Mas talvez a única passagem que antes dele morrer e ressuscitar, ele está no seu estado de essência natural e original, eterna, é no Monte da Transfiguração, né? Que ele está ali resplandecendo, está ativando ali a dimensão celestial, isso é coisa de multiverso, para quem gosta do tema, tem isso na Bíblia também. Mas, fora isso, toda a ação dele, então, dá-se a entender que era guiada e capacitada pelo Espírito Santo. Dá para se entender, sim. E até porque a necessidade da igreja entender a pessoa do Espírito Santo, a função, né, o chamamento através do Espírito Santo, comprovado no ministério de Jesus. Só que ali, também a gente precisa entender que naquele momento o Espírito Santo não estava sendo derramado sobre toda a carne. Então, assim, mas por que isso acontecia? Há textos também que vão dizer assim, quando os discípulos de Jesus foram questionados por que eles não jejuavam, por que eles não tinham aquele tempo de consagração, e Jesus vai dizer assim, olha, eles estão com o noivo. Quanto o noivo se faz presente, não tem necessidade disso. Virá dias que vai ser necessário. E aí eles vão jejuar. Mas agora eles estão com o noivo, não há necessidade disso. Então ali, em Jesus, estava a plenitude do Espírito. Quando Jesus ele é assunto aos céus, né, ele vai ao Pai e ele fala que envia um novo Consolador.
sopra sobre os discípulos, nós já falamos isso. E aí tem um derramamento do Espírito que começa ali em Atos capítulo 2. A profecia de Joel é cumprida quando Jesus ele derrama o seu Espírito sobre toda a carne. Só que hoje a gente não está muito preso nisso. A gente vai falar um pouquinho disso, porque a gente está falando a diferença desse batismo de plenitude. O que seria então a plenitude? Seria esse enchimento do Espírito, essa busca pelo Espírito. Então, aquilo que o pessoal chama de batismo com o Espírito Santo, e fala, olha, você tem que permanecer na presença de Deus. Aquilo que o texto de Efésios 4,14 vai dizer para nós, não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo, né? Sermos cheios do Espírito Santo é aquilo que os primeiros cristãos entendiam e é aquilo que talvez a Igreja de Cristo hoje não entenda, dessa busca pelo poder do Espírito. Então, parece que a gente está falando um negócio meio estranho. Ah, mas o batismo, buscar o dom, buscar... Não estou dizendo buscar o dom, os dons, né? Ou os dons, não estou dizendo buscar os dons. A gente vai falar de dons lá na frente. Eu estou dizendo de estar cheio da presença de Deus nas nossas vidas, cheio do Espírito Santo. Eu até queria deixar aqui uma pulga na orelha de todo mundo, e vou pedir para o Jacó falar um pouquinho sobre isso. O que a gente lê ali nessa relação entre o batismo e o Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo, é a possibilidade, então, de sermos batizados com o Espírito, selados pelo Espírito, mas mesmo assim não sermos cheios, né? Existe essa possibilidade dentro da sua visão? Segundo o Stott, o enchimento pode ser, né, uma condição transitória. Não que isso seja o desejo de Deus ou a condição ideal, né? Mas agora eu não sei exatamente onde está, mas Olha, ele cita um quer exemplo, ver? para facilitar um pouquinho, ele cita o exemplo de Coríntios, né? Isso. É que eu estava com ele aqui, eu fui colocar o dedo para selecionar a frase e pulou. Cara, mexer com o celular para essas coisas é horrível. É logo depois do texto que você citou, né? Ele fala sobre pessoas com descrições de pessoas com um enchimento constante, que ele vai falar sobre Efésios, mas aí ele vai falar sobre os Coríntios aqui embaixo, isso mesmo, né? Isso. Infelizmente é possível que cristãos que foram batizados com o Espírito deixem de ser cheios do Espírito. Os cristãos de Corinto constituem uma advertência solene para nós neste assunto. Ele vai falar que Paulo, na carta aos Coríntios, né, na primeira carta, transparece que todos eles tenham sido batizados com o Espírito Santo, ou seja, foram selados, né, com o Espírito, salvação e tal, confissão de pecados. Também tenham sido enriquecidos com todos os dons espirituais, né, mas mesmo assim o apóstolo os chama de pessoas não espirituais, ou seja, não cheias do Espírito. Ele deixa claro que a evidência da plenitude do Espírito não é somente a prática dos seus dons, né, porque eles tinham muitos, mas a produção do seu fruto. E isso ele lhes falava. Então, pelo que o Stott está dizendo aqui, existe essa condição de alguém batizado com o Espírito Santo, né? E quando a gente fala batizado no Espírito Santo, a gente está falando de alguém convertido, né? Alguém que aceitou a salvação em Cristo, e no nosso entendimento. Essa condição só pode ser oferecida pelo próprio Espírito Santo, né? A condição de salvação, e não viver, né? Não viver esse estado de plenitude, de enchimento constante, mas de ter um certo esvaziamento. Ele vai até citar aqui que uma das causas pode ser uma infantilidade, né, na compreensão. Então, assim, ou seja, como é uma condição que pode ser alterada, ela pode alterar tanto para menos quanto para mais, né? Então, que eu acho que é até natural quando a questão do entendimento imaturo, porque isso não tem a ver com idade, né, cronológica humana, mas sim
de entendimento espiritual mesmo, busca de ensino através da palavra, da comunhão e tudo mais, né? Então, o entendimento imaturo a respeito das coisas da fé pode pode inclusive apresentar dons, mas não apresentar plenitude, não apresentar um enchimento total. E como é que isso acontece? Acontece direto, Uhum. né? Acontece direto. Porque dons, nesse sentido, e pode ser que a gente veja isso melhor nos próximos capítulos, aí vai ser filme, né? Série. Mas o dom, ele é irrevogável, né? Ele é distribuído, né? Liberalmente por Deus, e a pessoa pode usufruir de certas experiências, né? Em momentos específicos de sua vida devocional, mas essas experiências não serem suficientes para transformá-la. Inclusive, o entendimento e a busca somente da experiência já demonstra uma certa infantilidade a respeito do entendimento sobre o enchimento com o Espírito Santo. Porque mais para frente eu vou dar de novo um salto e depois a gente vai trilhando o caminho. A gente vai ver que a verdadeira evidência de enchimento, não estou falando que é a única, né? Uma coisa que é bem. Só abrir um parênteses aqui, pastor. Uma coisa que é legal é que, assim, e é bom a gente deixar claro, os dons, né, a manifestação poderosa, sobrenatural, as experiências, elas não são descartadas do texto. São possibilidades reais e concretas, né? Também é bom a gente não abrir isso, porque tem gente que o pessoal do sensacionista, né? O pessoal que não curte muito os Horiug, fica gosta de anular as experiências, né? E fazer com que qualquer experiência sobrenatural seja um fruto de maturidade e tal. E não é isso que o texto está dizendo, né? O texto está dizendo que a experiência vem, mas por imaturidade a pessoa às vezes fica ligada só nisso. É necessário crescer, é necessário encher e transbordar. E o transbordar, e aí a gente vai ver, né? A plenitude do Espírito Santo, a gente se vê manifesta justamente no transbordamento. E o transbordamento vai respingar, né? Ou seja, vai levar aquilo que você tem dentro de você, seja a sua experiência, seja, vamos colocar aqui até no âmbito sobrenatural, a transformação de outras pessoas, né? A ajuda na vida de outras pessoas. Ou seja, o enchimento com o Espírito Santo não é algo que fica só em mim, ou que seja só para minha edificação. E Paulo é muito categórico nisso, né? Inclusive na manifestação de dons. Alguns dons são para edificação própria, por isso que eles acontecem e devem acontecer, essa orientação bíblica, de maneira particular, ali, já que se é para sua edificação, é um momento seu com Deus. Mas o transbordamento é para edificação geral, sua e de quem estiver ao seu redor, da congregação toda, da comunidade toda. Então, eu acho que a diferença é essa, né? Uma das diferenças é essa, entre uma manifestação de um dom e a manifestação de plenitude, a manifestação do enchimento completo, que é esse transbordar. Não sei se o senhor pensa igual, se tem alguma Não, observação a respeito disso. eu penso igual e eu estou pensando aqui, inclusive, esse exemplo que o John Stott deixa de Coríntios, eu acho que é um exemplo muito bom para a gente, e acho que todos também, que vão falar sobre dons, evidência de dons e tal, eles vão para Coríntios para dizer que o dom em si, ou os dons, né, na verdade, os dons espirituais, que é diferente do dom do Espírito, o dom do Espírito é o próprio Espírito, a gente tem que recapitular isso para poder falar um pouquinho mais adiante, mas os dons espirituais, né, aquilo que o Espírito vai dando, que é irrevogável, não é a evidência de fruto do Espírito, não é evidência de que estão cheios do Espírito, e Coríntios, de fato, há muitas coisas que revelam isso. A gente pegar aqui, pontuar algumas coisas aqui para os irmãos se escandalizarem um pouquinho sobre isso. Vamos lá.
tinha litígio na igreja e a causa deles era julgada no mundo e não dentro da igreja. Então tinha um problema ministerial com Jacó que, ao invés de a gente sentar, orar e resolver e chegarmos a uma conclusão, até discutirmos, a gente vai tratar isso com a justiça humana. E o apóstolo Paulo vai dizer, oh, vocês não sabem que vão julgar até mesmo os anjos, e aí vocês estão colocando agora a causa de vocês para um injusto julgar? Essa é a igreja de Corinto. A igreja de incesto. Então tinha alguém lá que tinha um caso com a sua madrasta, uma coisa assim, uma coisa meio doida lá que eu não lembro. Então tinha isso lá na igreja de Corinto. Tinha o problema de 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim, quando vocês se reúnem, não se reúnem para o bem, mas para o mal, porque eu sei que no meio de vocês há muitas dissensões e tal, 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 tal. E muitos passam necessidade, vocês comem até se fartar e outros não comem. Então vocês comem, bebem, não esperam ninguém, não tem comunhão, não tem partir o pão, não tem nada. E eu acredito nisso. Ele vai falar, porque eu vos entreguei aquilo que também recebi. Quando o apóstolo Paulo fala isso, a gente lembra também que o apóstolo Paulo ficou 3 anos com essa igreja, ensinando a eles como serem discípulos de Jesus. Durante 3 anos ali caminhando, também não é evidência de que andar tão perto vai fazer com que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo, mas uma busca delas em conhecer o Senhor. Né? 3 anos deu problema. Lá em 2ª Carta aos Coríntios, vai dizer lá no verso, acho que 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 10 ou capítulo 12, uma coisa assim, vai dizer o seguinte, que as cartas do apóstolo Paulo eram fortes, impactantes, mas a sua presença era fraca e desprezível. Então, assim, era um povo ainda rebelde, que nem ouvia aqueles que os ensinou, que evangelizou, que caminhou com eles, um povo ingrato. Olha quantas coisas eu pontuei, se a gente ficar aqui vai ter mais coisa para falar a respeito dessa igreja, que o apóstolo Paulo vai chamar eles de sarkinoi. No grego, sarx é carne. E ele está dizendo que esses homens não são pneumatikoi, né? Pneumatikoi, que é cristãos espirituais, mas sarkinóis, crentes carnais. Você acha que tem muito crente assim no nosso dia, Japão? Agora complicou, hein? Seja bem-vindo aí, irmão. Rapaz. Ivan, Rafa, ó, os homens estão chegando agora aí. André Limax, irmã da Algisa, Wagner. Ó, o Lima tá aí. Pô, galera aí. Migaço. Um irmão nosso aí, de longa data. Tem, né, pastor? Inclusive, por isso que a gente vê, como é que a gente olha, assim, além das ilusões, assim, né, das coisas cinematográficas, né, mas a gente vê muito lugar onde há uma manifestação de poder, né, curas e tal. E lógico que há o movimento de enganação também, mas é cura e a pessoa que está ministrando isso, está fazendo isso em benefício próprio, né? Enganando o povo, tirando dinheiro, essas coisas todas. Né? E, essa condição aqui, né, imaturidade, eu acho que nos nossos dias tem sido a luta, né, travada, acho que de quase todo mundo, né, entre a carne e o espírito, né? A gente vive num tempo muito, digamos assim, muito hedonista, né, onde o homem busca uma satisfação plena para si mesmo, né, em tudo que faz. Essa é as propagandas aí, nada contra, né, mas essa é o sentido dos arrastos para cima, né? Tudo que você quer no menor tempo, com menor esforço, sua vida mudando, né? O sonho de tudo, né? Ter todo o dinheiro do mundo, né? Todo o dinheiro que você quer, com menos esforço possível, né? E para você poder fazer o que você quiser. E geralmente os nossos desejos, né? Assim, são sempre voltados para nós mesmos, né? Individualismo e tal. E isso adentra a igreja com muita força nos nossos dias, infelizmente. Acho que sempre teve, né? O Corinthians é um exemplo disso, né? Mas o nosso tempo fez também, né? A urgência do evangelho
não ser tão urgente assim, né? A questão de procurar as palavras macias, né? Quando você fala sobre erro, sobre pecado, sobre condenação, tem muito relativismo, tem o progressismo religioso, o liberalismo teológico, e, enfim, muitas coisas do nosso tempo fomentam, né, e alimentam essa carnalidade, né? E é o risco, né? Todos nós, infelizmente, estamos muito sujeitos a isso. E se não é o Espírito Santo, como a gente já disse no início, né? Se não é o Espírito Santo guiando a gente, né? A gente tropeça fácil, tropeça muito fácil. E eu acho que por isso que a questão do se encher, né? Ao ponto de transbordar é o fator importante, né? É o diferencial aí. Não só e é algo que não vai ser, não é uma compreensão simplesmente psicológica ou cognitiva, né? Isso não é uma coisa que eu vou ler aqui, vou entender e legal. Então vou me encher do Espírito Santo. É uma busca, né? É uma prática, né? Que ele até vai, não sei se o senhor já quer pular para isso, né? Mas ele vai falar quando Jesus diz, né, sobre o crer, né, beber dele para ter esse rio de água fluido, né? Então é uma busca de um sedento, né? De um sedento. Então, eu ia sugerir para a gente ficar mesmo nesse ponto só e a gente, no próximo domingo, trabalhar a apropriação contínua, evidências da Então plenitude tá. do Espírito. A gente falou um pouquinho, mas eu ia sugerir isso aí. E até o mandamento para sermos cheios. Falar esses 3 pontos, porque os outros 2 são pequenininhos. E a gente provavelmente vai passar bem rápido ele. Depois a gente fala de experiências especiais e tal, e fecha o capítulo 2. O que você acha? Não, pode ser. Pode ser? Pode ser, a gente pode. Dividir nesse, Aí. nesse padrão aí, fazer o capítulo 2 em 3 partes. Que aí a gente vai falar da apropriação Uhum. contínua, essa questão de quem tem sede ir até o Senhor, ser saciado, mas parece que acaba e você precisa beber de novo da água, né? Então essa busca A aí, sede sempre volta, né? a sede sempre volta. E aí a gente fala um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Hoje a gente falar sobre a necessidade de sermos cheios e citamos aí alguns exemplos para os irmãos ficarem cientes. E a gente consegue explanar melhor depois essas questões aqui mais à frente. Pode ser assim? Pode sim. Até bom porque esse tópico né, que a gente está aqui, ele vai terminar justamente com um comentário, né, do Stott, em que Paulo não faz diferença entre quem recebe o Espírito ou não, no sentido de batismo, né, mas, como o senhor falou, ele faz a diferença entre o cristão espiritual e o cristão carnal, ou seja, cristãos cheios do Espírito Santo e cristãos dominados por sua natureza humana, colocando em evidência a luta, né? Que receber o perdão dos nossos pecados, né? Nos dá a esperança e a garantia de que nós já fomos perdoados. O problema está na gente, em querer continuar pecando. Né? O perdão está disponível, a condição está disponível, né? O Espírito está atuando na gente, o problema é que nosso coração é voltado para o pecado e a nossa imaturidade, né? Essa condição da compreensão imatura a respeito da ação do Espírito, da vida cristã de modo geral, da busca só pelo leitinho, né? Que é ali aquela vida sem a responsabilidade correta com as coisas de Deus, vai gerando na gente essa condição de maturidade e um enchimento meia boca ali, né? Enchimento que não, muitas vezes vai deixar a gente sempre sedento e fraco, né? Meio como alguém com sede. E aí eu acho que ele vai terminar, ele comenta aqui sobre a questão do dom de línguas, né? Que por que ele acredita que
é, fechando essa questão da plenitude, né, que o dom de línguas não é o sinal indispensável, né, de ter recebido o Espírito Santo, como algumas doutrinas concluem. Isso não quer dizer certo ou errado em relação à compreensão bíblica, isso é uma compreensão diferenciada, doutrinária, específica, né? Mas o autor aqui, o John Stott, entende que o dom de línguas não é a evidência, né, ou o sinal indispensável, né? Porque justamente por isso as pessoas de Coríntios tinham a manifestação de dons, de todos os dons, ou de muitos dons, né? Ali, como é um texto muito usado para defesa, inclusive, né? Ou para discussão a respeito desse assunto, mas na sua prática de vida comum, né? Elas não se mostravam cheias do Espírito Santo, né? Então, não quer dizer que o dom não exista ou que não seja uma possibilidade real, né? Mas não é o sinal definitivo. Acho que é isso que o Stott está dizendo. Né? E, Como é tido em algumas compreensões de alguns irmãos de outras denominações. e Desculpa, pegando. cortei o Não, senhor. eu queria cortar você. E pegando um gancho na sua fala, nem todos que lá foram cheios com o Espírito, ou tiveram derramamento do Espírito, falaram em novas línguas. Sim. Não foram todos ali que lá todo mundo começou a falar em outras línguas e tal, não. Alguns nunca falaram, né? E foram cheios do Espírito Santo, né? Desculpa, mas um termo mesmo que a gente vê aqui na separação desses diáconos para servir as viúvas e os órfãos, em nenhum momento falam que eram homens que tinham dons de língua ou qualquer outra coisa parecida, mas eram cheios do Espírito Santo, respeitados na comunidade. Então, é uma questão de estar batizado, não significa né, que tem o dom, não significa que você fale novas línguas. Porque pode ser que você passe a vida toda buscando isso e nunca tenha, porque o Espírito não derramou isso sobre a sua vida. Ele não é um Eu propósito da sua vida. conheci, eu tive no meio pentecostal, né, durante 5 anos, foi 5, mais ou menos isso. E eu tinha muitos amigos com a crise, né, de terem sido nascidos e criados, né, no movimento pentecostal e ainda não assim, terem tido essa experiência, né, do falar em línguas, que é assim, a compreensão, né, de que se tem o Espírito Santo, você o batismo com o Espírito Santo, a evidência primária ali é o dom de línguas. E era uma crise mesmo na época para muitos, assim, né? E uma busca muito grande através dos cultos, vigílias e tudo mais. Assim, é algo que se a pessoa tem o coração realmente temente a Deus, é uma busca válida, eu acredito, né? Porque a pessoa se dedica bastante à oração e à Bíblia e ela aumenta a sua devoção porque ela quer essa experiência. E eu acho que é uma busca, não estou falando de dom, né, do dom de língua especificamente, mas o enchimento do Espírito, como o senhor falou até no início, né, eu quero ser cheio todo dia, né, mas a vontade só, né, eu quero ser cheio. E essa vontade ela tem que impulsionar o crente, o cristão, à busca. Né? Então, não é desmerecido quem busca uma experiência com o Espírito Santo. Muito pelo contrário, eu acredito que se essa busca vai te levar para uma devoção melhor, né? Uma vida de oração mais contínua, mais fervorosa, uma busca pela palavra né? Ali maior, né, uma prática espiritual com mais constância, isso é muito bom. Isso só pode, tipo assim, tomar o cuidado, porque isso não deve ser a busca e nem a evidência de que você é salvo ou não, né? Mas é simplesmente uma melhora, é o enchimento, né? Igual que eu tô com meu copo aqui, ó, tá pela metade aqui.
Tem água, tem água. Quando eu tenho sede, eu vou tomar aqui. Mas se eu quiser, se eu chegar no final e eu tiver mais sede, eu vou ter que encher ele de novo. Então é meio que isso, né? A busca pela experiência espiritual é algo bom, né? Eu acho que pelo menos na minha visão. Se eu tiver, quem tiver alguma visão contrária aí, mas o derramamento é algo melhor, né? E o derramamento ele é algo que não para em mim, né? Eu acho que vou até pedir licença para usar um texto que está bem lá na frente, mas eu acho que dentro dele a gente pode trabalhar agora e lá na frente, só como ele diz, que é o de Efésios, né? Quando Paulo vai falar para eles, né, enchei-vos do Espírito, e essa é uma ordem contínua, né? Ele vai dar algumas características de como fazer isso, né? E o que esse enchimento produz, né? Então, quando ele está falando para Efésios para se encher do Espírito, ele vai falar, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. É o pessoal que não gosta muito de música, né? Aí, tem uma orientação, né? Dando sempre graça a Deus por tudo, né? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, talvez a parte mais difícil, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A gente tem uma parte desse capítulo, gente, que é uma explanação específica, versículo a versículo, praticamente só desse trecho aqui, né? Mas só para a gente mostrar que, independente das manifestações sobrenaturais, existe práticas, né, que são comuns e são acessíveis a toda a comunidade, que dão esse sinal de transbordamento, de enchimento, né, que é o cântico, os salmos e sujeitar uns aos outros, né, ou seja, poder servir. Né. Eu vi que tem comentário aí. Tem uma pergunta da irmã Aurora, depois do comentário da Cris. O que você vai querer responder primeiro? Não sei, você consegue, porque eu acho que se eu mexer... A irmã Aurora perguntou para a gente, Jesus e Paulo não falaram em línguas estranhas. Por quê? Quer responder? Bom, não sei. Assim, o texto não diz que sim, mas o texto também não diz que não, né? Não. Então... No Ministério de Jesus a gente não vê nenhum comentário sobre isso. Não vê nenhum comentário. Nem que os discípulos, inclusive, eu não sei, lá em Atos. Mas ali no Ministério de Jesus a gente tem que entender também que não teve ainda o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Então, né, os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão visões ou sonhos. Então, assim, não teve isso. Mas Paulo vai dizer em Coríntios que ele, se fosse falar, ele falava mais que todos eles, mas não convinha aí falar em novas línguas e ninguém entender nada. Seria melhor ele falar exatamente no idioma que eles pudessem entender. Então, provavelmente Paulo falava. E Paulo falava mesmo. Paulo falava grego, Paulo falava aramaico, né? Paulo tinha cidadania romana, então ele falava várias outras línguas aí, não só. Em relação a manifestações sobrenaturais, ele foi daí, né, assunto ao terceiro céu. E ouviu coisas que ele diz que viu, e ouviu coisas que é incapaz de um ser humano poder replicar aqui. Então a gente não sabe como é que ele ouviu essas coisas lá, né? E agora, ele viu exatamente. Textos dizendo que ele falou novas línguas a gente não viu. Assim como aí a gente viu Pedro e outros aí falando que eles estavam falando. Mas boa pergunta, uma Aurora. Resposta, bateu o martelo do porquê é meio difícil. Eu não sei dizer o porquê. Eu acho que tem coisas que a gente tem que entender também num ponto de vista do propósito, né? Qual o propósito de algumas coisas, né? Não fazia parte do ministério de Jesus essas evidências, mas curar, libertar, assim, né, operar maravilhas, fez parte do ministério de Jesus para que fosse confirmado, né, as profecias. A Cris colocou um comentário interessante, que ela não acha válida essa busca dentro de um ponto de vista de uma perspectiva pentecostal também,
que o pessoal que faz isso se achava melhor do que os outros que não tinham os dons. Então ele se colocava numa nova elite ali dentro da comunidade cristã. Então ela viveu essa experiência de não ter alcançado e os outros serem mais espirituais do que... Ah, tá. E aí, tá, ela tá falando que não acha válida a busca, né? Então, Cris, quando eu disse sobre, eu acho que a validade disso tá numa busca sincera, né? E eu acho que isso até deságua naquilo que eu falei, né? Se alguém de fato é cheio do Espírito Santo, né? E não só de uma manifestação sobrenatural, espiritual, né? De um dom específico, né? Mas cheio do Espírito Santo, que pode vir, né? Inclusive experimentar algum tipo desse tipo de experiência sobrenatural, mas o cheio com o Espírito Santo vai desaguar aqui no capítulo 5 de Efésios, né? Versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, ou seja, alguém que de fato está cheio do Espírito Santo pode usufruir de qualquer dom que o Espírito dá, né? Mas quem está buscando isso da forma bíblica, da forma correta, a manifestação mais evidente na vida dele vai ser de sujeição e serviço aos irmãos, e não de soberba e ego. Os soberbos e os de ego inchado vão cair lá no erro dos coríntios, como a gente já falou, né? Eles vão ter uma manifestação de dons espirituais, mas uma prática de vida, infelizmente, carnal, né? Ou seja, eles são imaturos, são crianças espirituais, né? Que tem um brinquedo bom, né? Lógico que está fazendo um reducionismo assim, extremo, né? Mas tem ali uma experiência boa, né? E tem uma condição boa, mas uma compreensão infantil, né? Então, talvez a busca só pela busca, né? Ou a viver a experiência só para falar que viveu, de fato, não é válido. Eu estou dizendo numa condição em que isso te torna um servo melhor. E um servo melhor vai servir tanto a Cristo quanto aos seus filhos, né? Aos seus irmãos, de maneira melhor. Legal. A irmã Aurora está falando. Uma Aurora colocou que o próprio Paulo, né, o próprio apóstolo Paulo nos orienta para falar em língua legível, ou seja, claramente aquilo que os irmãos vão entender. E não a necessidade da língua. Porque a língua, o dom de língua, quando fala, você fala para sua própria edificação, né? Então, de fato, é mais válido a pregação clara do evangelho do que a gente ficar todo mundo falando em línguas e tal. Isso aí vai, claro, da orientação de cada igreja, mas nós entendemos, assim como a irmã Aurora colocou mesmo aqui, a questão da explicação bíblica, para que haja a edificação do povo. Como o Jeremias Pereira colocou, e eu sigo isso, falo isso várias vezes, a igreja ela tem duas funções somente e já foi deixada pelo dono dela, por Cristo. Quando ela anda na rua, evangelização. E quando ela se reúne, é para edificação. Então, se ela se reúne e não tem edificação, não precisa se reunir, está fora do seu propósito. Porque se não está edificando o corpo, não tem função nenhuma estar junto. Então, ela se reúne para edificar e ela anda para evangelizar. Deus, podendo conversar com todos os anjos, preferiu falar na língua dos homens, né? Então, exato. Mas isso não quer dizer que as experiências não são válidas ou inexistentes. Eu acho que é só bom deixar esse ponto, pelo menos para mim. Eu sou do ponto de vista continuista e carismático. Eu creio nos dons do Espírito e nas experiências sobrenaturais. Assim, se existe alguma dúvida, né, que os irmãos tenham a respeito disso, né? De fato, só que eu busco isso, assim como os irmãos estão apresentando, da maneira bíblica, né? Da maneira orientada, pelo menos da compreensão mais, acho que geral, né? A respeito daquilo que a Bíblia fala sobre isso, e que não é isso que me motiva a servir a Deus.
né? A minha devoção, e são experiências possíveis, na minha compreensão, válidas e autênticas, né? Mas a vida cristã não está resumida a isso, né? Que eu acho que o maior problema, né, pastor, inclusive o Stott trata isso bem lá no comecinho, né? É que para quem supervaloriza demais, né, essa experiência, tem isso até como uma evidência do Espírito Santo e tal, tem essa supervalorização, né, que causa esses problemas, né? E que a vida cristã é marcada, né, no antes e depois de uma experiência espiritual. Não, acho que uma experiência é só uma experiência, né? Ela tem um propósito e algo genuíno sempre vai estar muito claro qual é o propósito disso, né? Deus não faz nada pela metade. Então, assim, quem usufrui de algo, mas depois tem uma prática que não corresponde a isso, é uma criança que teve algo legal nas mãos, mas não soube aproveitar. Pelo menos essa é a minha visão. Eu acho que pode ser até um assunto para o próximo domingo, mas a gente tratar mesmo essas questões de como muitas pessoas saíram machucadas, né, feridas por uma má interpretação da Bíblia e eu acho que o mau uso dos dons, né? Usa para edificação própria, mas usa também para projeção própria. Você esquece que o dom ele é dado à igreja para edificação do corpo, né? É uma função do dom que Deus te dá, para que o corpo seja edificado. Senão todo mundo teria todos os dons para que não fosse necessário o ajuntamento. Eu acho que essa concepção de ajuntamento, de comunhão, de partir do pão, onde eu trago aquilo que Deus me deu para a mesa, para abençoar outros, isso acaba se perdendo dentro de um pensamento ocidental mesmo, né? No Oriente não era assim. A igreja primitiva não era assim. Em certo modo, porque ali em Coríntios a gente já começa a ter ali o probleminha dessa igreja primitiva, que começa a se dividir, e aí é assunto para a gente falar sobre a história da igreja, dá para vocês aprenderem um pouquinho sobre essas divisões, a gente aprendeu um pouquinho sobre essas questões aí, né? Porque, de fato, a gente fica pensando como alguém cheio de Deus, cheio da presença, com dom, pode ser tão menino na fé, né? Tão imaturo. É o que o apóstolo Paulo vai chamar ali os crentes carnais, os crentes espirituais. Tem os dons, mas tão imaturos, tão carnais. Eu acho que é isso. Nosso primeiro bate-papo aí sobre o capítulo 2. A gente ficou bastante no assunto, então dessa vez vocês vão poder ter mais de uma hora aí de estudo dentro do assunto. Quando a gente dá uma devagada, mas a gente volta pro assunto aí. Tem que fazer curva às vezes, né? Tem que fazer umas... Gente, um bom domingo a todos. Deus abençoe. Pude me ajuntar lá com os irmãos que estão lá na igreja ainda fazendo o contrapiso lá. Começou esse processo ontem. Jacó esteve lá com a gente, o Rafa, todo mundo aí, os irmão Zé, o irmão Milton e o Harry já estão lá. Estou indo para lá. E 19 horas, nós estamos juntos aí, se Deus quiser. Estamos juntos no curso presencial e online pelo YouTube. Um abraço para a Helena, para a Tami, para os meninos aí. Um bom aniversário da manhã aí para vocês. Né? Café de aniversário. Um cafezinho aqui para as coisinhas que ela gosta. Legal. Daqui a pouco vocês vão estar na igreja já, não vai dar nem para curtir aí a festa da noite. Vai estar tudo servindo na igreja já. Família toda. É bom. Presente também. Com a família da fé. Amém. Gente, Deus abençoe. Beijão a todos. Pai, Jacó.